Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 17 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Para quem está chegando agora no canal, eu faço vídeos diários a respeito do acompanhamento da minha carteira pessoal de investimentos em ações na bolsa, tá? E hoje eu vou fazer então o fechamento da semana referente aí ao dia 11 até o dia 15 de agosto, sob a ótica do gráfico semanal. Tá? O índice Bovespa na semana ele subiu 0,31%, cotado a 136.340 pontos. O índice está com uma tendência de alta, né? A segunda semana seguida de alta aqui no índice. Após algumas semanas em queda, aí, o índice deu uma pequena recuperada, né? Vamos ver se ele vai ter condições de chegar novamente à região dos 140 mil pontos. Seria importante que isso acontecesse, né? Indo aqui para os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil, que teve aí uma semana bem positiva, né? Fechou a semana com uma alta aí de 9,09%, cotado a R$ 20,65. Os preços, inclusive, chegaram a tocar na média móvel de 9 períodos, o que não acontecia, né, desde lá do início da queda do banco, lá na semana do dia 12 de maio. Então, a média móvel aqui de 9 períodos funcionou como uma região de resistência, né? Mas ponto positivo é que o Banco do Brasil subiu aí já pela segunda semana consecutiva, né? E nessa última semana foi uma alta bem expressiva, tá? Mas ainda não foi suficiente para fazer a média móvel de 9 períodos virar para cima, né? Para iniciar um viés de alta. Vamos ver se nessa próxima semana que se inicia, o Banco do Brasil continua com esse viés aí e possa iniciar de fato aí uma recuperação mais forte, tá? O Banco do Brasil divulgou, né, os dados essa semana, então os dados foram inclusive até piores do que aquilo que o mercado estimava. Mas apesar disso, na sexta-feira, principalmente as ações do banco subiram bastante, né? Então é difícil entender o que o mercado vai fazer, né, após a divulgação dos dados. Fato é que o papel subiu bastante, isso é positivo para nós, tendo em vista que meu preço médio está em R$ 25, né? Então estou com um prejuízo aqui bem expressivo em Banco do Brasil. E nessas duas últimas semanas consegui recuperar um pouco aí do prejuízo acumulado no período, tá? Pelo menos consegui aproveitar essa queda aqui e fazer algumas compras, né? Na região aqui dos R$ 19, tá? 19, R$ 20, não me lembro qual foi o valor exato do aporte desse mês, mas estou conseguindo gradativamente reduzir meu preço médio aqui em Banco do Brasil. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou a semana com uma alta de 9,04%, cotado a R$ 11,82. O Banrisul também divulgou os dados, né, na quinta-feira, já próximo da meia-noite. Foram dados muito fortes, né, com um lucro muito significativo, um aumento aí de cerca de 50%, né, na comparação com o trimestre anterior e na comparação anual também. Então o mercado realmente se agradou bastante com os dados que foram divulgados. E vejo aí um potencial de alta em Banrisul nas próximas semanas, dado os dados muito bons, muito positivos que foram divulgados, né? Com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí o início de uma trajetória altista aqui em Banrisul, né? Nessa semana, inclusive, os preços chegaram a tocar na média móvel de 200 períodos, que funciona como uma região de resistência nesse momento, né? Rompendo essa média móvel de 200, né? A tendência é que Banrisul continue subindo. Meu preço médio está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Bradesco,
fechou a semana com uma alta modesta, né, de 0,44%, cotado a R$ 16,03. O Bradesco está em tendência de alta, a média móvel aqui de 9 períodos está virado para cima, né? Então, o Bradesco corrigiu um pouco aí nas últimas semanas. Vou só fechar isso aqui. O Bradesco corrigiu um pouco nas últimas semanas, né? Tocou na média móvel de 200 períodos, que funcionou como uma região de suporte. E faz 2 semanas agora que o papel vem subindo um pouco, né? Vamos torcer para que o Bradesco possa voltar novamente para a região aqui dos R$ 17, tá? E é inclusive a próxima região de resistência aqui. Tá? Meu preço médio em Bradesco está em R$ 11,37. Eu estou com uma belíssima de um lucro aqui nessa operação, tá? Seguindo aqui com o banco BMG, fechou a semana aí com uma alta de 1,13%, cotado a R$ 3,59. Apesar da alta, a média móvel de 9 períodos ainda não virou para cima, tá? Então, ainda não reverteu a tendência de queda observada nas últimas semanas. Vamos ver se nessa próxima semana o Banco BMG possa romper a resistência aí da média móvel, né, de 9, para iniciar aí um início, né, de um viés de alta no papel. E o preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou a semana uma alta aí de 1,67%, cotado a R$ 21,93. O papel está com uma tendência de alta, né? A média móvel aqui de 9 períodos está virada para cima. Terceira semana seguida de alta aqui no Banco ABC, tá? Com possibilidades reais aí, de quem sabe, né? Nas próximas semanas, ele testar aqui essa região do topo anterior, próximo aí dos R$ 23, né? Seria importante haver esse rompimento aqui dessa região de resistência, porque aí o próximo alvo seria essa região aqui dos R$ 24, tá? Meu preço médio aqui em Banco ABC Brasil está em R$ 21,64. Analisando aqui então a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações da sexta-feira, eu estou com um prejuízo aqui de 17% em Banco do Brasil e 6% em Banco BMG. E estou tendo um lucro aqui de 40% em Bradesco, 13% em Banrisul e 1% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está caindo 9%, que dá um prejuízo de R$ 453, por conta, né, da performance aí do Banco do Brasil, né, que vem caído bastante, e também é a ação em que eu tenho a maior posição no momento, tá? Considerando os proventos recebidos pelas empresas desde que eu iniciei as operações, eu tenho a rentabilidade. Então, considerando aí a rentabilidade, né, ela está negativa em 12% em Banco do Brasil e negativa em 4% em Banco BMG. E no aspecto positivo, né, 41% em Bradesco, 18% em Banrisul e 5% em Banco ABC Brasil. Então, no geral, né, a rentabilidade da carteira está negativa em 5%, que dá R$ 251 negativos. Esse valor é a diferença, né, entre a performance dos papéis descontados aí os proventos, né? Os proventos a gente abate prejuízo no caso aqui, né? E a gente tem aí a rentabilidade, né? Que seria, digamos assim, o prejuízo líquido, vamos supor, né? Vamos dizer, da carteira. Tá? Nessa semana eu recebi no dia 11 de agosto, tá? No dia 11 de agosto eu recebi um pequeno valor aqui a título de crédito de subscrição, tá? Do Banco BMG. Recebi R$ 1,46 líquidos, tá? Sobre as minhas 96 ações, que dá aí R$ 1,5 por ação, tá? Então, mais um pingado aí na carteira. Então,
Considerando aí o fechamento da sexta-feira, na semana, o patrimônio da carteira encerrou aí um valor de R$ 4.240,27, uma variação positiva aí de 6,93%, tá? Que representa R$ 274 de ganhos na semana. O Ibovespa subiu apenas 0,31%, né? Então o alfa da carteira ficou positivo em 6,62%. Tá? O alfa nada mais é a diferença, né, entre a variação da carteira versus o desempenho do índice Ibovespa. Né? Nesse caso aqui, o índice Ibovespa é o principal, é o benchmark da carteira, né? O nosso objetivo é performar melhor que o índice. Então, nessa semana foi uma semana bem positiva, tá? Inclusive, foi o recorde de patrimônio no quesito diário e também, né, semanal, né, da carteira, R$ 4.240. O recorde anterior na semana, né, considerando a sexta-feira, havia sido no dia 4 de julho, né, na semana aí do dia 30 de junho a dia 4 de julho, quando o patrimônio havia encerrado naquela oportunidade com valor de R$ 4.145, tá? Então, após cerca de 45 dias aproximadamente, a gente conseguiu novamente estabelecer um novo recorde de patrimônio para a carteira, o que é bem positivo, tá? Aqui a diferença também, né, entre do alfa da carteira foi uma diferença bem significativa, né, de mais de 6%. Então, realmente foi uma semana aqui bem positiva aqui para nós. Vamos torcer para que isso vá se mantendo, né, ao longo das próximas semanas. Foi a terceira semana seguida de alfa positivo, né? E a terceira semana seguida de variação positiva na carteira. Só que nessa primeira semana aqui é bom destacar, né, que eu fiz um aporte aqui no dia 1º de agosto. Então isso acaba jogando a performance positivamente, né? Mas de todo modo não deixa de ser aí um mês de agosto muito positivo aqui para nós. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.